Boa noite, que a paz de Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, nos envolvam. Mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando do ideal espírita cristão. Eu trouxe aqui para uma breve reflexão, a fim de introduzir o nosso tema, uma passagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 180, é o último capítulo do livro. E Emmanuel nos diz assim: é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Então vamos aqui fazer uma breve reflexão em cima desse texto de Emmanuel. Emmanuel nos chama a considerar, todos nós temos um santuário interior. O apóstolo Paulo já se referia a isso nas suas cartas que se encontram no Novo Testamento. O verdadeiro santuário de Deus está dentro de nós. E Emmanuel nos diz assim, de que é indispensável organizá-lo. Claro, significando que ao longo de diversas experiências encarnatórias que nós já tivemos, nós andamos desorganizando, bagunçando, ao nos atritarmos com as leis divinas, cuja base maior é a lei do amor. Então, nós criamos tanto dos problemas que a misericórdia divina nos possibilita, quando voltamos à Terra, um esquecimento provisório. Mas aí vem a doutrina espírita nos lembrar desse importante trabalho, organizar o nosso santuário interior. Para isso nós temos as diretrizes, o esclarecimento das leis de Deus, agora à luz da doutrina espírita. E é isso que nós vamos paulatinamente fazendo, à medida que ampliamos o nosso entendimento sobre a vida espiritual, lemos, refletimos sobre as obras espíritas, sobre a atuação na nossa vida das leis de Deus. Então, Emmanuel diz que é indispensável organizar o santuário interior. Mas logo em seguida ele nos diz: iluminá-lo. Para iluminar esse santuário que todos nós temos, a luz maior e mais intensa de todas, a do Evangelho de Jesus. Procurar agora, através dos esclarecimentos do verdadeiro alimento que é o Evangelho do Cristo, deixar esse santuário iluminado, ressignificando, superando os erros, os desequilíbrios do passado. E por isso é que Emmanuel conclui esse trecho que trouxemos dizendo: a fim de que as trevas não nos dominem. As trevas se referem tanto ao nosso passado delituoso, de conflito com as leis de Deus, como também às trevas que envolvem o materialismo, que predomina na sociedade em que vivemos. Para que essas trevas não nos dominem, é imprescindível organizar o santuário interior e iluminá-lo. É esse trabalho que nós vamos realizando diariamente e, sobretudo, em oportunidades nas quais elevamos o pensamento a Deus, nas palestras, nos estudos,
nas tarefas da caridade e do bem que estejamos a realizar. É esse o trabalho de iluminação que Emmanuel se refere e que nos possibilitará não sermos envolvidos pelas trevas. E essas trevas, na época em que nós estamos vivendo, cada vez mais se intensificam. Um absoluto desconhecimento dos objetivos verdadeiros que nos trazem à Terra, que é o aprendizado, o crescimento espiritual, a realização dos compromissos que assumimos antes de termos encarnado. Então, feita essa breve introdução, nós vamos hoje começar a compartilhar o capítulo Luta Expiatória. É o capítulo 24 do livro Nos Domínios da Mediunidade. É evidente que esse livro vai abordar ao longo dos seus capítulos questões relativas ao intercâmbio espiritual. Mas esse intercâmbio espiritual é tão importante ampliar esse nosso entendimento, porque a toda hora, a todo momento, em qualquer circunstância, nós estamos vivendo em duas realidades, a do mundo material e indiretamente a do mundo espiritual que nos envolve e que interfere na nossa vida, interfere nos nossos pensamentos e que também recebe a nossa influência. Então isso é uma questão que, independente de religião, de acreditarmos ou não no mundo espiritual, todos nós interagimos constantemente com o mundo espiritual. E nesse assunto, luta expiatória, a palavra que logo nos chama a atenção é expiação, não é? Nós estamos no mundo de provas e expiações. E isso significa, de uma forma muito bem explícita, que os espíritos que vivem na Terra, nós somos espíritos que trazemos uma carga pesada. Aquilo que Emmanuel se refere do passado delituoso, do passado de trevas. Nós trazemos uma carga que a misericórdia divina nos abre inúmeras oportunidades de ir trabalhando, de ir superando e de consertando o roteiro da nossa caminhada evolutiva. É claro que não poucas vezes nós nos desviamos desse roteiro. Mas aí vem o GPS da misericórdia para ir ajeitando mais ou menos, corrigindo as questões que a gente tenha se afastado e que são importantes para resolvermos durante a nossa encarnação. E aqui na história de luta expiatória, nós iremos adentrar em um acontecimento que se dá dentro de uma instituição espírita. É quando um espírito que é identificado no livro como Américo está buscando ajuda e assistência espiritual. Nós estamos nesta obra em torno dos anos 40 do século passado. E naquele momento, as atividades espíritas, muitas vezes, e é isso que o livro vai abranger, davam-se situações onde a presença de benfeitores espirituais explicavam em detalhes
o que é que acontecia no mundo espiritual e o que estava acontecendo aqui entre nós. Porque Américo, de repente, ele tem uma crise convulsiva. E naquela crise, os espíritos, os benfeitores do mundo maior, aqui identificado como Aulus, André Luiz e Hilário, acompanham o que está acontecendo. Aquele ataque convulsivo não era exatamente provocado por espíritos desencarnados, mas era um quadro de dor. E os espíritos intervinham para ajudar, através dos recursos do passe. E o passe, meus irmãos, em inúmeras situações, ocorrem sem que os nossos olhos físicos percebam. Não se dá apenas o passe com um passista em nossa frente, encarnado, um espírito encarnado aplicando passes. Os espíritos desencarnados têm essa atividade retratada inúmeras vezes nas obras de André Luiz. Nessa situação, fazem também a terapia do passe junto ao Américo, assim como outros que estavam na instituição espírita. Mas Américo recupera-se um pouco, a reunião estava próximo de terminar, e Aulus convida André Luiz e Hilário para acompanhar o Américo até a sua casa. Então, meus amigos, aqui nós também colhemos uma informação importante. Dependendo da providência divina, das necessidades que trazemos, da receptividade que também ofereçamos à ajuda espiritual, espíritos do bem nos acompanham. Também, nessa situação, Américo vai sendo auxiliado no seu retorno à sua casa pelo instrutor Aulus, instrutor de André Luiz, por André Luiz e por Hilário. Quando chegam próximos à casa de Américo, a sua mãe já o aguardava. E que diz assim: graças a Deus que você chegou. Mas vá para o seu quarto, porque o seu irmão Márcio chegou alcoolizado. Márcio, irmão de Américo, já há muitos anos que tinha se envolvido no vício do álcool. Américo passava por uma situação identificada na psicologia e na psiquiatria como histérico. Ele tinha tido uma crise de histerismo. A característica dessa crise, muitas vezes, se evidencia por ataques compulsivos, por desequilíbrios emocionais. A pessoa foge relativamente da realidade e tem momentos de raiva intensa, de desequilíbrios emocionais. Então aí a gente vai percebendo, os espíritos analisam, que aquele problema no Américo houvera surgido desde os seus 7 anos de idade. Quando ele completou 7 anos, que é um daqueles períodos que fecham, de fato, o nosso processo reencarnatório, se inicia até antes do berço, né? Desde a aproximação do futuro filho da sua mãe, mas depois do processo gestativo, depois quando inicia a reencarnação. Aos 7 anos há uma fase importante de conclusão, que só termina de fato no final da segunda infância, 13, 14 anos em média, a entrada na adolescência e a reencarnação completou-se plenamente.
Mas aos 7 anos é um período delicado. É o período em que conclui-se a primeira infância. E nesse período, Américo começa a ter problemas de ordem emocional e psíquica, que vai se intensificando ao longo dos anos. Agora, como nós vemos, ele estava procurando também ajuda numa casa espírita, porque já houvera se submetido a tratamentos, inclusive a eletrochoque, naquela época, sem quaisquer resultados positivos. Mas também, aí nós iremos ver que a família de Américo era bem complicadinha. Porque fora o seu irmão Márcio, que era alcoólatra, quando o Américo chega em casa e a mãe o conduz para o seu quarto, para o leito de Américo, para ele dormir, naquele momento em que Américo adormece, ele se desdobra. Ele se afasta do corpo físico. Mas se desdobra ainda num certo estado de entorpecimento psíquico, que a primeira vontade dele é se dirigir ao quarto onde o pai dele estava. Américo, naquele momento, não percebe que ali, naquele ambiente, no quarto, tinha a presença de espíritos. Aulos, André e Lário estavam lá, mas o Américo não vê. E vai logo ao quarto onde o pai dele estava, mas o pai dele estava acordado. Américo, em espírito, chega próximo do pai e diz que está com muito medo, que está sofrendo muito, que precisa de ajuda. O pai dele sente a presença sutil de vibrações, mas o pai dele não era médio, ostensivo, e o pai de Américo, aí a gente começa a entender os problemas como vão se dando. O pai de Américo estava paralítico já há alguns anos. E devido justamente a essa paralisia, mais adiante ele veio a conhecer a doutrina espírita. Ele se esclarecera sobre a reencarnação. Começaram a ter elucidações, esclarecimentos sobre os problemas da vida. E por isso, naquele momento em que Américo chega junto ao pai, em aflição, o pai percebe algo diferente, diz assim: meu Deus, que a misericórdia ajude alguns espíritos, alguns seres em necessidade que estejam por aqui. Ele não sabia que era o filho dele, desdobrado. E, meus amigos, como nós temos aprendido nas obras de André Luiz, normalmente quando nós vamos dormir fisicamente, o nosso corpo repousa, o nosso espírito continua em atividades. Às vezes, essas atividades, nós podemos guardar a lembrança do que houve. Há situações onde o espírito está entorpecido de preocupações e de cuidados com a vida material, que o corpo adormece e o espírito fica relembrando cenas e situações que viveu, num certo entorpecimento espiritual também. Mas há também atividades espirituais bem caracterizadas, positivas ou negativas. Porque as pessoas que, por exemplo, ao longo do dia, seus cuidados e atenções estiveram presos, não só a interesses materiais, mas a vícios, a desequilíbrios morais. À noite, elas continuam
indo agora de encontro a espíritos que se nutrem desse tipo de experiência que habitualmente ela tem durante o dia. Então, às vezes, o espírito vai para lugares de vício, de desequilíbrios, em desdobramento. Quando acorda, pode-se ter uma lembrança relativa do que aconteceu ou não. E é por isso que é sempre importante reforçarmos o cuidado antes da hora de dormir, uma leitura, uma prece, porque a gente vai entrar no campo de atividades. Os espíritos, eles continuam em atividade plena durante a noite. E lembrando aqui, o pai de Américo, ele faz ali uma prece, pedindo ajuda. Ele não sabia quem que estava em necessidade. E aí, vejam só, meus amigos, novamente entra um espírito ali no quarto. Agora, era o espírito de uma jovem Laura. Laura era filha, era irmã de Américo, e dos espíritos que residiam naquela casa, ela era a única que, de fato, tinha um equilíbrio maior, e mesmo quando estava dormindo, espiritualmente ela se desdobrava e procurava ajudar o pai, naquele momento. Então, aí nós temos não só a presença do Américo desdobrado, como também a presença da sua irmã Laura, que chegava ali para ajudar. A família de Américo era composta ainda por mais 2 irmãos, Guilherme e Benício. Só que Guilherme e Benício, que eram mais jovens, estavam gastando a juventude em noitadas e festas, voltados só para as questões mundanas da vida. Então, essa família que se estruturava de uma forma tão complicada, aos olhares humanos comuns, se diria uma família realmente difícil de convivência. Mas, meus amigos, é aí aonde nós aprendemos, à luz da doutrina espírita, que nada aqui na Terra acontece por acaso. Que há causas, há questões espirituais se resolvendo em situações que ao olho humano parecem até absurdas e despropositais. Porque ali o Aulus, que é o instrutor de André, vai explicando a razão de tudo o que estava acontecendo. Primeiro, o pai de Américo, que teve nessa existência 5 filhos, 4 bem complicados. Américo com problema de histeria, Márcio alcoólatra, e o Guilherme e Benício não queriam nada com a vida, queriam só ter uma vida de vadiagem, de festas. E a razão, vejam qual era. Em uma experiência encarnatória anterior, aquele que agora era paralítico, ele houvera sido o comandante, o dirigente de um bando de malfeitores que realizavam roubos e causavam muitos problemas
na sua maneira de viver. Aquele que hoje era paralítico foi quem organizou o grupo, que chamou para trabalhar, entre aspas, com ele, 4 espíritos, que hoje eram seus filhos, que estavam lhe dando muito trabalho, porque ali estava havendo uma verdadeira proposta de superação. O que antes era o líder, agora, mesmo paralítico, trabalhava em algumas atividades leves para ajudar a família. Desse grupo, Laura, que era filha, essa sim, era um espírito equilibrado e que tinha laços de afeto com o pai e com a mãe, e por isso veio para essa encarnação mais com a tarefa missionária de ajudar esses espíritos. Mas, por trás dessa família agora bem problemática, o passado tinha sido de uma sementeira bem ruim. É o resultado daquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. A colheita agora era essa. Aonde os espíritos também analisam, o Hilário pergunta a Aulos, mas no caso de nosso irmão Américo, ele tem um problema psicológico, psíquico. Qual a contribuição que ele vai poder dar, por exemplo, na área da mediunidade? E Aulos explica de que, por enquanto, ele estava na situação de receber ajuda. Mas se ele começasse, de fato, a se interessar pela doutrina, começasse a mudar pensamentos, e junto com a ajuda espiritual se equilibrar, ele poderia ser um médium ativo mais adiante. Mas que, por enquanto, a situação dele era mais de estar recebendo ajuda. Então, esse caso que é ilustrado no título de Luta Expiatória, ele traz para nós alguns pontos que nós queríamos aqui destacar. O primeiro deles, como citamos, o fato de que, na casa espírita, a terapia, a ajuda dos bons espíritos, não se limitam só quando nós estamos no centro espírita. Se de fato nós estivermos sensíveis a um trabalho de melhoria, de aquisição de virtudes, de prática do bem, nós passamos a ser alvo de atenção e de cuidados espirituais mais particularizados. Outro ponto importante, como nós temos atividades durante o repouso físico, inclusive junto a familiares, porque a estrutura da família, por mais complicado que seja às vezes, tem causas espirituais profundas. Causas essas que podem estar ligadas a provações, a expiações, e que, de certo modo, os espíritos ali estão no trabalho que os laços das experiências anteriores os ligaram. Mesmo que agora, aparentemente, seja desavenças e conflitos. Mas a causa está nas vidas anteriores. Por isso a gente recomenda tanto, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que vai abordar
como causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, esquecimento do passado, loucura e suicídio, uma série de itens muito importantes para leitura, releitura, meditação nossa. No caso da estrutura familiar do Américo, muito complicada, mas também o passado. Esse sim tinha sido ainda pior, né? Agora estava no início de um processo de expiações, de superações, mas bem difícil. Esse caso de Américo nos leva também a recordar uma situação colocada no livro Ação e Reação. O livro Ação e Reação, que também faz parte da série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, tem lá um capítulo muito interessante. Separamos aqui esse capítulo, que trata da história de um espírito chamado Sabino. Esse espírito estava também numa situação expiatória bem difícil. Nós vamos aqui lembrar só alguns tópicos desse caso, porque se ajusta também nessa questão dos laços familiares. Então, no livro Ação e Reação, nós temos o seguinte, no capítulo 13, débito estacionário, a história de Sabino e da sua mãe Poliana. Nesse capítulo é dito a nós que o espírito de Silas, o espírito que na obra é um dos instrutores de André Luiz, recebe um pedido de ajuda. Então alguém vem dizer ao Silas de que a Poliana estava na iminência da perda da experiência encarnatória dela. E o Silas indaga sobre o que é que tinha acontecido. Seria porque ela tinha se revoltado? O que é que houve? E a situação é logo percebida como sendo emergencial. E Silas, André Luiz, vão de imediato à casa, que na verdade era um barraco, no meio do mato, aonde Poliana estava na iminência de ter um ataque cardíaco. E o instrutor de André esclarece de que era muito importante que ela ainda pudesse continuar durante alguns anos a sua caminhada encarnatória. Porque da vida dela dependia a vida de Sabino. Sabino era um filho agora pré-adolescente que tinha uma série de deficiências neurológicas. Era paralítico, não enxergava, não falava, não ouvia. Era um espírito que estava numa situação que, aos olhos do mundo material, facilmente se diria: para que uma existência dessa? Para que serve uma vida inútil dessa, a não ser para causar sofrimento ao pai e à mãe? Mas era, na verdade, preciosa essa experiência para o Sabino. E era importante que ele continuasse ainda nessa encarnação. E a vida dele dependia da vida da sua mãe. Porque eles tinham um com o outro um nível de sintonia fluídica, vibratória, que se ela morresse,
praticamente de imediato ele também viria a falecer. Então chega lá André com o Silas, com o assistente para ajudar, e era um barraco que faltava tudo. A princípio eles só percebem uma água que está em uma vasilha próxima à cama aonde Poliana e Sabino estavam dormindo. E aquela água é objeto de uma magnetização especial, feita ali pelo Silas. Então o Espírito ali magnetiza a água. E ao mesmo tempo ele aplica passes junto à sua glote, provocando nela, em Poliana, uma certa sede. Então, através de passes magnéticos, Silas aplica sobre a Poliana, ela desperta e vem logo à vontade de beber água. Ali era o início do tratamento. E depois que ela toma água, ela adormece e os espíritos ajudam no seu desdobramento. Ela é levada para uma área de uma relva, de uma grama, próximo ao barraco onde morava, e adormecida espiritualmente, Silas procura, através de fluidos extraídos de vegetais que estavam ali próximo, compor um medicamento que iria restaurar temporariamente a saúde de Poliana. E é isso que vai acontecer. Porque através de elementos vitais curativos que a natureza tem, é realizado ali o tratamento sobre a Poliana. E Silas esclarece a André um pouco da história que envolvia aqueles personagens. Realmente, em encarnação bem anterior, a Poliana, tinha sido uma espécie de companheira daquele que usa do seu filho, que na obra tem o nome de Sabino. Só que naquela existência na França, ele tinha um cargo relativo à nobreza, um cargo elevado. E através da influência daquela que hoje era sua mãe, ele se envolveu em atividades criminosas, prejudiciais a muita gente. No seu passado, um lastro de crimes graves. E depois de muito sofrimento no plano espiritual, após a desencarnação, o primeiro que teve possibilidade de recuperação foi a sua mãe. Mas que mais adiante recebeu como filho amado, mesmo no corpo cheio de repugnâncias, porque a aparência física do Sabino era bastante desagradável. Mas para ele, aquele corpo estava representando o início desse resgate dele, devido ao passado delituoso. Nós lembramos desse tratamento que houve com Poliana, um tratamento que também a espiritualidade realizou há muitos anos atrás com o grande médium recém-desencarnado Divaldo Pereira Franco. Houve certa situação na qual Divaldo
estava com certas complicações cardíacas. Isso vai aí para cerca de 30, 40 anos atrás. E mesmo sob certo tratamento médico, a complicação não se resolveu. E determinada noite, quando ele estava adormecido, em desdobramento, os espíritos o levaram a determinado local e, através de técnicas fluídicas, através de passes, a espiritualidade resolveu o problema, a questão cardíaca de Nivaldo, facultando com que ele, de fato, viesse a ter longos anos, ele que veio a desencarnar, agora com 98 anos de idade. Mas isso evidencia que há muitos tratamentos espirituais que se realizam à noite, dependendo, é claro, do mérito, da assistência dos bons espíritos que se colocam no socorro dentro da misericórdia divina e que alcança muitos, talvez muitos de nós, que não guardam lembrança depois do que aconteceu à noite. Mas esses tratamentos existem, meus irmãos. Houve certa ocasião em que uma senhora procurou Chico Xavier quando ele estava entre nós encarnados e ainda há muitos anos atrás, quando prestava atendimento lá em Uberaba. E essa senhora levou para Chico uma situação que diz respeito a isso que nós estamos estudando. Porque ela chegou e disse: Chico, eu estou muito triste. Porque, veja, eu tenho 7 filhas. Eu já estou idosa. E veja só, essas 7 filhas que eu tenho, nenhuma me visita. E elas, quando eu oportunamente vou à casa de algumas delas, elas não me tratam bem. E dizem até que eu não preciso voltar lá, não. E isso, Chico, me deixa muito triste. E eu sei que deve ter alguma razão para isso. E Chico diz àquela senhora: e de fato, as suas filhas de hoje, elas têm um passado com você lá na França. A gente vai até perceber que não poucas vezes há referências reencarnatórias às questões lá da França. E não é por acaso. Inclusive o fato de que a doutrina espírita, através de Kardec, nasceu na França e foi transferida para o Brasil, para o coração do mundo pátria do Evangelho. E não é surpresa para nenhum de nós que há um grande número de franceses encarnados no Brasil. Um grande número. Então, essa senhora também tinha tido um passado lá na França. E ela tinha, na época, uma influência da corte. Ela fazia parte da nobreza lá da França. E buscou jovens que moravam em setores da sociedade mais pobre, prometendo a elas posições de relevo, que ela iria intermediar. Mas, na verdade, aquelas jovens, ela acabava
conduzindo elas para o meretrício e para se tornarem amantes de nobres. E agora, dentre essas jovens que ela havia aliciado, ela recebeu essas filhas, que na verdade ainda tinham muita dificuldade em superar certa aversão que ficou do passado reencarnatório. É claro que à luz da doutrina espírita nós aprendemos que o fato de voltarmos em determinada família é para a construção do perdão, do amor, do entendimento. Mas não é menos verdade, como citamos aqui no começo da nossa exposição, que nós trazemos um passado de trevas. E que se a gente não estiver trabalhando direito a ressignificação desse passado, numa mudança espiritual elevada no presente, nós podemos ser vítima das trevas. Então, as filhas dessa senhora realmente estavam num trabalho paulatino, mas nessa vida não conseguiram planificar a superação. Mas aí Chico diz, mas você, minha irmã, está como mãe delas. Você guarda sentimentos bons por ela. Aguardemos mais adiante. As experiências irão melhorar tudo. Então, é evidente que nesse trabalho de superação do que a gente traz de errado e que, se não for resolvido, pode estragar o nosso presente, os instrumentos mais eficazes para que a gente saia vitorioso dessa empreitada são esses que nós temos recebidos na doutrina espírita. Diz respeito ao mergulho que a espiritualidade nos convida, ao entendimento da vida espiritual, a colocar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, como Jesus já houvera nos ensinado. E é no esforço que estejamos fazendo, pela leitura, pelo estudo, pelas atividades espíritas que a gente possa participar, atividades da caridade, da solidariedade. Nós vamos, então, drenando, limpando o psiquismo nosso, deixando agora bem sedimentado novos hábitos, novos condicionamentos, agora libertadores, iluminativos, e que farão que nós tenhamos o máximo de aproveitamento da nossa encarnação. É para isso que nós estamos na doutrina espírita. E aprendemos que de modo nenhum isso se deu por acaso. Fatores alheios à nossa vontade, direta ou indiretamente, influíram para que, de algum modo, a gente encontrasse a casa espírita, encontrasse a doutrina espírita. A questão maior agora, depois de nós termos entrado na casa espírita, é de permitir que o espiritismo entre dentro de nós. Que ele faça esse trabalho efetivo de limpeza, de espiritualização, para que o trabalho fique completo. Então, eram esses alguns esclarecimentos que nós tínhamos para compartilhar nessa noite. Que Jesus, que é a espiritualidade benfeitora, nos acompanhe de retorno aos nossos lares mais adiante com muita paz. Eita!
Mário estava nos lembrando aqui se tínhamos algum aviso. A SEEC, ela irá realizar um seminário com o médium José Araújo. O seminário vai ser no próximo mês, no segundo domingo desse mês. Próximo mês, não, que a gente já entrou no mês de junho. No segundo domingo desse mês. O seminário com José Araújo. Deixa eu ver aqui a data para ficar bem amarrado a data e vocês se lembrarem. Vai ser no domingo, dia 15. Domingo, dia 15. No sábado anterior, no sábado, dia 14, o José Araújo fará uma palestra no Bezerra de Menezes, lá no bairro das Rendeiras. E no domingo, manhã e tarde, seminário na SEEC, que fica ali no bairro da Cidade Jardim. O seminário vai ser a partir de 9 horas da manhã, mas vai ser manhã e tarde. Então fica aí o convite, a entrada é franca, todos estão convidados, e era isso.